Essa é uma homilia que vai terminar só no domingo que vem. Eu vou fazer uma parte da homilia agora. Não vai ser uma homilia demorada, mas no próximo domingo eu quero convidar vocês todos a estarem aqui para a gente dar continuidade com essa homilia. Mas para a gente receber o que nós temos para essa noite, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai do céu, nós agradecemos por estar aqui nessa noite. Desde que a gente entrou nesse lugar, nós percebemos que o Senhor tem um olhar voltado a cada um de nós. O Senhor nos atraiu até esse lugar santo. Nós queremos então abrir o nosso coração. Quando nós saímos de nossas casas, algo já nos avisava de que o Senhor iria nos acolher e nos abraçar. Nós viemos encontrar o Senhor, Deus. Nós viemos ouvir a Tua voz. Isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Amém, igreja? Senhor, nós estamos aqui porque viemos receber o Espírito Santo. E nada nesse momento nos impede de receber o Teu Espírito. Nós colocamos de lado tudo que possa nos distrair. Levamos com muita seriedade aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Mas nós pedimos, Senhor, que essa noite nos faça cristãos melhores. Olha, você deve estar aqui talvez, meu irmão, pela primeira vez. Você que está em casa, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo e conectando com a nossa igreja. Mas nós queremos dizer uma única coisa para você: o amor de Deus supera todo entendimento humano. Entenda que Deus hoje não está te cobrando nada, te julgando, mas o Senhor está acolhendo você hoje do jeito que você está. A preocupação de Deus hoje não é apontar dedo para absolutamente ninguém, mas é estender os braços e dizer quanto eu estava com saudade, quanto eu precisava estar com você aqui hoje. Você pode dizer: Deus, mas eu fiz uma oração ontem. Senhor, eu participei recentemente de uma Santa Missa. Mas Deus hoje olha para você com todo carinho e diz: eu quero estar todo momento do seu lado. Eu quero cuidar de você. Eu quero ser o centro da tua vida. Deus, nós quebramos todas as palavras que foram lançadas contra nós, todo espírito de resistência, de medo, e nós simplesmente aqui, diante da tua presença, queremos adorá-lo. Queremos dizer que a tua graça cresça em nós, que o teu amor cresça em nós, que a tua força e a visão espiritual que nós precisamos possa crescer em nós. Se você concorda com o Padre, vamos cantar assim. Pode ser toda a igreja juntos, vamos juntos. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo. Meus queridos,
nós hoje celebramos a plenitude do mistério pascal, o cumprimento da promessa de Jesus que disse: eu vou para enviar o Espírito Santo. É importante que a gente entenda que a festa de Pentecostes é uma festa que inicialmente foi vivenciada pelos judeus. Olhe para o padre. Nos primeiros séculos, a conotação dessa festa era uma festa agrícola, onde as pessoas, 50 dias depois da Páscoa, celebravam e festejavam uma colheita frutuosa. A cevada e o trigo eram recolhidos. Depois de um tempo, no primeiro século, os judeus dão uma outra conotação à festa, nos fazendo lembrar que eles receberam as tábuas da lei, os mandamentos de Deus. E aquilo foi tão marcante para os judeus, que eles diziam: agora, 50 dias depois da Páscoa, o que nós vamos celebrar é a amizade com Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos o povo eleito pelo Senhor. Porque a gente sabe muito bem que o que diferenciava um povo do outro era a vivência dos mandamentos. Como eles estavam se empenhando para viver os mandamentos de Deus, eles eram conhecidos e considerados como aqueles que faziam parte desse povo. Só que depois de um tempo, houve ainda uma outra mudança. Quando Jesus ressuscita, 50 dias após, o que nós percebemos é que o Espírito Santo é dado e é derramado sobre a igreja. Olha, queridos, nós lembramos daquilo que Pedro escreveu, que nos nossos corações seriam escritos não mais a lei em pedras, mas com o próprio Espírito Santo. Em outras palavras, quando a gente celebra Pentecostes, nós estamos celebrando o derramamento do amor de Deus, porque a gente entende que o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa, mas é justamente o próprio Espírito, que é o amor do Pai, que passa pela vida do Filho e que chega a cada um de nós. Se a gente pudesse então resumir, a celebração de Pentecostes é uma celebração do derramamento do amor de Deus. Amém, minha gente? E para o Padre facilitar, nós vamos aplicar isso na nossa vida de uma forma prática, por 3 pontos. O primeiro deles é que a gente precisa entender uma única coisa: temos que dar mais ouvidos ao Espírito Santo. Nós sabemos, olha, o padre não está dizendo que ele é velho, não, está entendendo? Mas nós sabemos que a nossa geração antiga, ela tem uma capacidade de ouvir e de dar atenção muito maior do que essa geração nova. Pesquisas confirmam que hoje um adolescente e uma criança, por conta da vida tecnológica, ela tem dificuldade em permanecer atenta, por exemplo, a uma aula, uma palestra, até mesmo a um filme, ou algo que ela goste muito, por mais de 1 hora. Tem especialistas que dizem, inclusive, que não conseguem nem a partir de 50 minutos. Ou seja, é muito, muito importante que você entenda que o que vai acontecer aqui agora, e o que está acontecendo aqui, é justamente sobre isso que o padre está dizendo. Eu tenho certeza de que muitas pessoas que aqui estão vão tirar mais proveito do que outras. Você que está aqui ouvindo a palavra e recebendo, você vai receber, vai tirar mais proveito, vai sair daqui e vai progredir na tua vida, porque a palavra de Deus vai encontrar um terreno fértil no seu coração. Amém, minha gente? Amém. Outras pessoas que estão absolutamente voando, estão aqui de corpo, mas o seu coração está completamente distante, vai receber menos. Mas o que o padre quer dizer, no fundo é, não importa, querido, se você hoje tem vindo à missa, se você está participando da missa, gente, isso é maravilhoso, mas posso dizer, é legal, mas o mais legal é quando você consegue dizer: eu dou tanta importância ao que Deus fala, eu dou tanta importância ao que Deus me dirige, que eu consigo viver isso. A Bíblia diz, queridos irmãos e irmãs, lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Em outra passagem a Bíblia diz: aqueles que são os filhos de Deus são os conduzidos pelo Espírito Santo. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me fez lembrar de uma imagem. Eu não sei se vocês já viram.
Vocês já viram, aqui no Brasil não é muito comum, mas existe. Mas vocês já viram aquelas pessoas que têm uma deficiência visual e elas têm um cão-guia? Vocês já perceberam? Então ela recebe aqui uma coleira muito próxima ao cachorro. E é interessante porque o cachorrinho, ele vai conduzindo, e quando a pessoa vai no centro da cidade, por exemplo, ela precisa parar por causa do trânsito. O que é que o cão-guia faz? O cão para e encosta assim no seu dono. E aquela pessoa com dificuldade, com deficiência visual, ela para imediatamente, porque aquele é o sinal. O cão foi treinado para isso, e a pessoa com aquela sensibilidade, ela permite ser conduzida por aquele animal. Quando a gente pensa que a Bíblia está lembrando que a gente também precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, não existe um outro motivo a não ser Deus quer cuidar tanto da gente, Deus quer conduzir a gente por um caminho tão seguro, que não existe outra forma a não ser permitir que o Espírito Santo não só controle o nosso interior, mas conduza os nossos passos. Amém, minha gente? Amém. Só que aí o que acontece? Dentro de mim, dentro do Padre, e dentro de cada um de vocês, isso é natural porque nós somos seres humanos, existe uma luta, porque nós somos matéria, nós somos carne. Quando a gente está naquele momento decisivo, muitas vezes, a gente até escuta Deus falar com a gente. Mas o nosso senso de justiça quer prevalecer, e o Espírito Santo fala, silencia, e muitas vezes a carne diz, continua falando, grita mais, você tem razão, e o Espírito Santo tenta abrandar o nosso coração, e diz, olha, vai por aqui, e nossa vontade, o nosso ímpeto, a nossa disciplina, muitas vezes não vai por... Isso sabe o que faz, queridos irmãos e irmãs? Nós vamos como que enfraquecendo a sensibilidade, a amizade que a gente tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai sinalizando na nossa vida. E aí eu posso dizer para vocês uma coisa que eu aprendi, porque eu vivi isso. Quando eu tinha 12 anos de idade, tudo que eu ouvia era que o Espírito Santo precisava ser respeitado. E aquilo era muito verdade. Mas eu ouvi, por exemplo, pregações de que a gente não precisava dos dons espirituais. Eu ouvia pregações dizendo que a oração em línguas era algo do demônio. Eu olhava aquilo tudo e crescia com aquilo. Mas um dia, com 12, 13 anos de idade, eu fui participar de um encontro de oração. E naquele dia, a minha vida mudou por completo. Primeiro porque eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Algo que não simplesmente fazia no nível emocional, mobilizar os meus instintos a orar, mas eu sentia de verdade que alguma coisa dentro de mim estava mudando. E naquele dia em que eu recebi o batismo no Espírito Santo, não só o entendimento abriu, mas a visão. Eu posso dizer isso para vocês porque é como eu senti, sabe? As coisas começavam a fazer sentido e outras não. Como por exemplo, infelizmente, é pobre uma pessoa que consegue hoje ligar a televisão, as redes sociais e ser guiado só por aquilo. Querido, você que tem o Espírito Santo, você pode assistir um jornal, mas ali você tem a capacidade de perceber, isso é verdade, isso não é verdade. Amém, minha gente? Amém. Quando você vê as próprias redes sociais, desculpe dizer, mas você é um pobre coitado se você vê tudo que você vê no jornal, balança a cabeça. Se você, tudo que vê nas redes sociais, concorda com tudo, e se você não tem... E aí o padre vai dizer, uma questão mesmo de autocrítica, uma percepção social, mas além de tudo isso que a gente deve ter, existe uma visão apurada do Espírito Santo. Amém, minha gente? E aí por isso que você passa hoje pela sua casa em maior crise, e você tem todos os motivos pelos quais você pode desistir. Eu lembro disso, uma vez uma mulher veio com todos os motivos claros para a separação. Mas naquele momento, Deus me deu, olha, e vocês sabem que eu sou muito crítico com isso. Eu sou espiritual. Mas quando eu vejo, e a igreja diz inclusive, que se não há respeito, se há violência, e se não há desejo de se emendar, que aquele cristão ele não precisa continuar dentro daquele relacionamento. E aquela mulher veio com todos os motivos para se separar, menos esses que o padre acabou de mencionar. Eu disse assim, minha irmã, eu quero convidar você a ter uma visão espiritual. E olha, 2 anos se passaram, eu nunca mais tinha visto aquela mulher. E ela disse, depois de 2 anos, padre, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi receber. Porque naquela mesma hora, eu disse para ela, eu não tenho o que te dizer a não ser
eu preciso orar por você. E quando eu terminei de orar, eu disse: encontre em Deus, pela visão espiritual, aquilo que Deus espera de você. E aquele momento foi um batismo no Espírito Santo tão maravilhoso. Aquela mulher saiu dessa igreja completamente cheia do Espírito. 2 anos depois, ela volta com seu esposo. E ela disse: Deus, por meio do Espírito Santo, refez a minha vida. E eu disse exatamente isso. Sabe por quê? Porque ela permitiu que o Espírito Santo guiasse a ela. Muitas vezes a gente vê e a gente quer que a nossa vontade aconteça, que o nosso olhar humano prevaleça. Mas, querido, se a gente não tiver essa atenção e essa sensibilidade, a gente vai sufocando a graça de Deus que mora em nós. Amém, minha gente? Uma pergunta, levanta a mão quem é batizado. Quem já foi batizado, levanta a mão para o Padre ver. Glória a Deus, 99% da igreja. Isso significa que você tem o Espírito Santo. Isso significa que você tem e que pode crescer na tua graça, na graça de ter ainda mais o Espírito Santo. Mas, Padre, como que eu faço isso? Você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar ao Espírito Santo. Olha, eu posso dizer que qualquer pessoa pode estar tão perto de Deus quanto ela deseje, mas depende apenas do tempo que ela está disposta a dedicar às coisas de Deus. Eu vou repetir para você entender. Qualquer pessoa pode estar tão perto de Deus quanto ela espera, quanto ela deseja, quanto ela busca, mas isso depende unicamente do tempo que ela tem para desprender em dar para Deus. Olha, eu posso dizer isso para você com toda segurança: Deus quer abençoar todos. Deus não escolhe um grupo de pessoas para abençoar, mas a Bíblia diz que existem pessoas que buscavam dedicar-se ao Espírito Santo. Jesus disse, inclusive, em uma das passagens bíblicas, o quanto ele estava incomodado. Uma certa vez a Bíblia mostra que Jesus foi na casa dos seus amigos, e Jesus estava tão incomodado que ele disse: Marta, Marta, por favor, você está me incomodando, Marta, para. Você só trabalha. Em contraposição, o que a Bíblia mostrava? O coração de uma pessoa que estava ali se dedicando a ouvir. Sabe, meu querido, se a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, a gente, em primeiro lugar, tem que ouvir. No segundo momento, a gente tem que se dedicar ao Espírito Santo. Eu nunca me esqueço, eu tive uma experiência muito bonita nessa igreja. Na pandemia, eu trouxe um ensino sobre a oração em línguas, sobre a oração no Espírito. E eu disse para as pessoas: você quer entender tudo que o Espírito Santo está fazendo para você? Você quer entender tudo que Deus precisa revelar para você? Comece a orar. E aí eu falei da minha experiência. Eu falei assim: experimente rezar até se cansar. Eu falava assim porque eu não estou mentindo, eu estou falando do que eu vivo. Você já experimentou orar 40 minutos em línguas? Ore 40 minutos em línguas. Ore 40 minutos em línguas. E depois no dia seguinte ore de novo. E depois comece a orar de novo. Sabe o que vai acontecer? O nível de intimidade, de proximidade com o Espírito Santo vai fazer com que você seja aquele que vai desengessar. Sabe quando a gente quebra um pé e a gente teve que colocar o gesso, mas depois que a gente tira, a gente fica com medo de colocar o pé no chão, né? Porque fica mesmo aquela sensação de engessamento. Na vida espiritual a gente carrega isso. E naquele dia que eu falei isso, uma pessoa ouviu o que o padre disse. Preste atenção. Eu não sei para quantas pessoas eu falei, mas eu falei para muitas pessoas. Mas uma pessoa ouviu aquilo e disse assim: eu vou fazer isso que o padre está falando. E olha que depois de pouco tempo, aquele homem veio e disse assim: padre, depois que o senhor falou e explicou para a gente ter intimidade com o Espírito Santo e orar 40 minutos todo dia, depois de todo esse tempo, não teve um único dia que eu não deixasse de buscar o Espírito Santo. E o fruto do que aquele homem trazia, não precisava que você pudesse fazer cálculos, você via pela linguagem do que ele falava, pela percepção de vida, porque era uma vida tão unida a Deus, que ele era guiado e que ele se dedicava às coisas de Deus. Era isso que Marta faltava em Marta, porque Maria estava lá se dedicando aos pés de Jesus. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, eu preciso dizer para você: não fica com medo. Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu tenho preconceito, eu não oro. Olha, você pode não orar, você pode ter todo preconceito, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo foi dado para a gente como ferramentas para viver nesse mundo. Eu não sei contra você, mas eu preciso de todos os dons e todos os carismas. Por quê? Porque sem eles eu não consigo viver nesse mundo. E aí, queridos irmãos e irmãs, o padre lembra para você uma única coisa: a gente precisa parar
de orar para sentir orgulho de nós mesmos. Tem gente que ora para sentir orgulho de si, para apoiar aquela ideia de que, olha, eu sou bom o suficiente e eu estou rezando para fazer aquilo que todo bom cristão faz. Em nome de Jesus, essa é uma palavra difícil, mas pare de orar por isso. Comece a orar até sentir o toque do Espírito Santo. Tem pessoas que têm uma vida tão rígida do Espírito, e eu posso dizer para vocês que a gente corre muito esse risco. Quem reza, quem lê a palavra, quem faz a oração do texto diariamente, a gente não pode se contentar só com isso. A gente pode desejar, e essa vontade de Deus, a ir além. Então os 3 pontos que o padre tem para dizer é: vamos ouvir o Espírito Santo, vamos nos dedicar ao Espírito Santo, e por último, vamos ser salvos por Ele. Para mim, uma das passagens mais bonitas da Bíblia, e a gente precisa guardar ela. Nem sempre nós lembramos dessa passagem, mas está escrito em Romanos 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará que os seus corpos mortais vivam de novo. Vou falar para você mais uma vez e você vai entender. Aquele Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Jesus, se Ele vive em nós, Ele haverá de ressuscitar também o nosso corpo. Eu queria dar para você uma palavra, para você que está aqui, para você que está em casa. A medida do pensamento e do estudo que você dá, a verdade que você escuta nessa pregação, é a medida que vai voltar para você do poder do Espírito Santo. Amém, minha gente? Eu vou falar de novo para que você entenda. A medida do pensamento, a medida do estudo, ou seja, em outras palavras, a medida, o quanto você dá de importância à verdade que você está ouvindo dessa pregação, a medida que você dá de importância, o quanto você se importa, aquilo que está pregando, que está sendo pregado, é o quanto você vai receber, a mesma medida que você vai receber no Espírito Santo, de autoridade, de entendimento e de poder. Amém, minha gente? O que eu quero dizer em outras palavras é, o Espírito Santo ele foi derramado, mas essa passagem bíblica diz que se o Espírito está conosco, a gente não precisa ter medo de não ser salvo. Amém? Porque a Bíblia diz, Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Se o Espírito daquele que ressuscitou o Cristo estiver em você, esse mesmo Espírito ressuscitará os vossos corpos mortais. Em outras palavras, o que a Bíblia está convidando a mim e a cada um de nós a fazer é: vamos viver no Espírito Santo. Você precisa superar aquela ideia de que o padre precisa alimentar a sua vida espiritual. Não, querido, você precisa correr atrás, porque caso contrário, você vai se sentir sempre um pobre coitado, um injustiçado ou uma vítima. Em nome de Jesus, eu preciso dizer para você, não coloque a responsabilidade sobre aqueles que estudam a palavra para pregar. Não, coloque a responsabilidade sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você faz com o que você escuta da palavra. Amém, minha gente? Isso significa que o pregador ele pode ser o mais simples possível do mundo. A unção de Deus vai estar ali. Eu posso dizer para você que pode ser qualquer ser humano, enviado por Deus para trazer a mensagem. E será uma mensagem completamente de poder e de salvação. Mas isso não diz respeito ao quanto ele se preparou, ao quanto ele... Não, a responsabilidade não está ali, mas está aqui. Porque muitos recebem. E o que você vai fazer com o que você está recebendo? Em outras palavras, o que você achou da pregação? A pregação do domingo passado foi maravilhosa. Me diga o que você ouviu e entendeu da pregação. Olha, eu não lembro muito bem não, mas foi tão bonita, sabe? Não, a gente não quer saber disso. A gente quer saber do quanto de medida, de pensamento, de estudo, de importância a gente dá aquilo que está sendo pregado. Porque o quanto a gente dá de pensamento, eu fico lembrando daquilo que foi dito. Eu fico ruminando no meu coração aquela palavra. O quanto que eu pego para estudar aquilo que foi dito. O quanto você dá de tempo, à medida que você se esforça para entender o que foi dito. Quantas vezes eu sei que irmãos aqui estão e vão ouvir de novo essa mensagem porque está sendo gravada. Eu quero dizer, à medida que você dá de importância, de tempo, de pensamento, de estudo essa palavra, é a medida que você vai receber de volta de poder, de entendimento e de sabedoria do Espírito. E não há outro jeito, outra forma. Mas o padre quer terminar de uma única forma, de um único jeito. Por que o padre escolheu essa passagem?
Sabe por quê, minha gente? Às vezes a gente carrega um medo tão grande de a gente vai ser salvo ou não. Mas, meu amado, se a gente está caminhando na presença de Deus, se a gente está se esforçando para fazer melhor, e aí eu posso dizer, eu estou sendo sincero, você que veio no dia de hoje para essa igreja, no fundo você está dizendo assim para o padre: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer com que aquilo que eu estou aprendendo dentro dessa igreja me faça ser um pai melhor, um esposo melhor, um namorado melhor, um filho melhor. E eu sei que isso vai acontecer, mas o que eu quero garantir a vocês é: o desejo de Deus é sempre derramar muito amor, é sempre expressar muito, muito amor. E maior expressão do amor de Deus já foi dado, que foi o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que a gente ouvindo, sendo guiado e dedicando nós nos dedicando a Ele, nós iremos vivendo aos poucos com Ele, sendo guiados, porque quando chegar a nossa hora, a gente não vai ter surpresa. Fale para a pessoa que está do seu lado: quando Deus te chamar, você não vai ter nenhuma surpresa, porque o Espírito Santo mora em você. Diga: porque você vive no Espírito. A partir de hoje, escute mais o Espírito Santo. Diga para ele: dedique-se mais ao Espírito Santo, porque nesse dia vai ser muita alegria, muita festa. Olha, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa guardar o nosso coração para isso, porque a celebração do Espírito Santo é a celebração do derramamento do amor. Você possa sair dessa igreja hoje, sabe como? Dizendo: eu sou amado. Deus não está aqui para me julgar hoje. Deus não está aqui para me fazer que eu me sentir a pior pessoa do mundo. Não, pelo contrário. Deus está aqui para me fazer sentindo quem eu sou. E eu sou um filho amado dele. Amém, minha gente? Amém. Claro que Deus quer que eu seja melhor do que eu sou. Você imagina aquele baterista ali, minha gente. Eu vou dar um testemunho aqui. Esse menino, ele chorava tanto, esse baterista. Tadinho, ele estava começando, ele já queria tocar na vigília pascal. Sabe dessa? Aí vinha todo igual um bebê chorando. Ele dizia assim: meu filho, na final o Flamengo vai chamar um reserva ou não? Ele ficava chateado com o padre. E eu disse assim: meu filho, vai estudar. Vocês lembram que tocava bateria aqui com a gente? O Mateus, que está na Canção Nova, que tudo. E muito bom, e tantos outros. Disse: estuda, meu filho, estuda. Olha, ele estudou, está estudando, de tanto, né? Está na presença, de tanto estar aqui, constante. Aí o padre não vai nem dizer o nome. Aí no dia que veio um outro, que tocava antigamente: caramba, não está no nível do nosso atual baterista. Foi ou não foi? A gente se sentia tão estranho, já não está no mesmo nível, na mesma sintonia. Sabe por quê? Não porque um seja melhor do que o outro, não, mas a constância, sabe? Quando a gente se aprimora, quando a gente se dedica, a gente chega ali. Queridos, o que hoje a igreja espera de mim e de você? Que a gente gaste tempo com o Espírito Santo, que a gente não tenha mais resistência nenhuma, que a gente deixe de fazer aquilo que a gente sempre quer, do nosso jeito. Seja sensível, deixa o Espírito Santo guiar, deixa o Espírito Santo refazer. Padre, mas eu vou ter que pedir perdão, padre, eu vou ter que voltar atrás. Volta, qual o problema? Padre, mas isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Mas se o Espírito Santo está te mostrando, faça igual o nosso baterista. Ele começou a se dedicar, sabe? Com o passar do tempo, olha que bênção que é. É uma bênção, sim ou não, minha gente? Pronto. A gente precisa se dedicar. Sem dedicação não tem evolução. Termino de agora de vez falando essa frase, que eu quero que essa frase perturbe o seu coração. A medida de importância, de atenção, de escuta, de estudo daquilo que você vê aqui, da verdade que você escuta, a medida de importância que você dá àquilo que você escuta aqui nesse ambão, é a medida que você vai receber de Deus, em poder, em sabedoria e em visão espiritual. Sai dessa igreja hoje dizendo: eu quero isso. Quem deseja isso vai ficando de pé, compadre. Nós vamos terminar
cantando mais uma vez esse refrão. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Vamos juntos. Vamos juntos. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso lar, Espírito Santo de amor pra ti. Agora nós vamos fazer isso. Abra os seus braços. Levante sua mão direita, levante seus braços lá no alto, erga suas mãos e declare isso, que a graça de Deus cresça em nós. Nós queremos, Senhor, nos dedicar, nós queremos ouvir mais o Senhor, Deus. Nós queremos que no dia final o Senhor ressuscite os nossos corpos mortais. Por isso, sejam e sintam-se abençoados em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está gerando no coração de muitas pessoas agora um projeto de vida, pessoas que chegaram aqui completamente perdidas, e o Espírito Santo foi tocando ao longo da pregação, e o Espírito Santo foi mostrando caminhos, amém, igreja? Amém. E eu sei que isso está chegando em você em nome de Jesus. Você que não sabia para onde começar, o Espírito Santo já foi direcionando, e Ele quer dizer para você que Ele vai direcionar a sua vida em nome de Jesus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Na Bíblia não está escrito, e eu tenho certeza que na Bíblia não está escrito qual a faculdade que você vai fazer, jovem, qual é o emprego que você deve aceitar, qual o concurso que você precisa escolher para fazer. Mas a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo entendem qual é o perfeito entendimento, a vontade do Pai do céu.
Por isso, Deus, eu imponho as minhas mãos sacerdotais, eu oro para que esse povo receba em nome do teu Filho essa graça, de serem conduzidos, de não se sentirem mais perdidos, de não viverem uma confusão no nível do Espírito, mas que saibam qual é a direção a seguir. Eu abençoo, meu irmão, você e a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus,